É isso, Thaís, ouvintes do Band News Amazônia, segunda edição. Dados compilados pelo Ministério da Educação revelam que 50 dos 62 municípios aqui do Amazonas têm uma taxa ainda alta de pessoas analfabetas, isso inclusive acima da média brasileira. No território amazonense, o município com a taxa mais alta é Itamaraty, um dado aí bem expressivo, 26% dos habitantes a partir de 15 anos não sabem ler e escrever. Temos outros municípios também, como Envira, 26%, Eirunepé também 25%. Esses dados revelam alerta sobre a necessidade dos municípios consolidarem uma estratégia para diminuir esses indicadores, né? A taxa de analfabetismo no estado, no país, claro, não é diferente. Para falar sobre esse assunto e ações que o governo federal está realizando com foco para diminuir o analfabetismo no Brasil, nós conversamos agora com o coordenador geral de políticas para a juventude do MEC, Ian Evanovic, que está conosco no YouTube também da Band News Difusora. Boa tarde, coordenador. Seja bem-vindo aqui à Band News. Boa tarde. Quero agradecer, Ricardo, por esse espaço. Nós estamos num momento de mobilização nacional, de enfrentamento ao analfabetismo. Para nós é muito importante que o nosso país possa superar essa triste marca que nós temos ainda de mais de 11 milhões e 400 mil pessoas não alfabetizadas. Esse é um dado muito preocupante. Nós somos a 9ª economia do planeta e, infelizmente, ainda carregamos essa triste marca de um alto número de pessoas não alfabetizadas. E quando nós vamos olhar para o estado do Amazonas e para o estado do Pará, nós vamos encontrar ainda municípios com acima de 20% da população de pessoas não alfabetizada. Você falou aqui de 2 casos emblemáticos, que é Itamaraty e Envira, que estão acima de 26% da população de 15 anos ou mais. Assim como a própria cidade de Manaus, que tem quase 3% ainda da sua população não alfabetizada. E quando você pega esses dados e você destrincha entre urbano e rural, você vai ver que nós temos um caminho ainda grande a percorrer, em especial na zona rural. E para isso, o Ministério da Educação retomou o programa Brasil Alfabetizado, criou o Pacto pela Superação do Analfabetismo. Inclusive, é importante registrar que todos os municípios do estado do Amazonas fizeram adesão ao Pacto da Superação pelo Analfabetismo. E nós esperamos que até o próximo dia 21 de março, também todos os municípios do Amazonas possam fazer a adesão ao programa Brasil Alfabetizado. O Ministério da Educação coloca recurso para a contratação, pagamento de bolsa para os professores populares que vão alfabetizar, assim como material didático, assim como a qualificação dessas pessoas para estar. Mas eu quero aqui muito reiterar, Ricardo, que é importante que a sociedade se mobilize. Os pais sempre são muito preocupados com a formação dos seus filhos, mas quando nós vamos falar de não alfabetização das pessoas, as pessoas geralmente são mais idosas, que ainda não estão alfabetizadas. Então é muito importante também que os filhos se envolvam nos estudos dos seus pais. Então é preciso que a família, mas que a sociedade esteja mobilizada, as igrejas, os clubes de mães, os grupos de estudantes, de professores, a associação de moradores. É preciso que a sociedade se mobilize, porque o Estado, quanto mais você vai entrando para públicos ainda mais vulnerabilizados, nós temos ainda mais dificuldade. Por isso que o presidente Lula, o ministro Camilo Santana criaram o Pé de Meia, e nessa última segunda-feira nós lançamos também o Partiu IFE e lançamos o programa de cursinhos populares, que são exatamente programas para qualificar ainda mais os estudantes vulnerabilizados, qualificar aqueles que mais precisam, seja para entrarem nos nossos institutos federais, seja para fazer o Enem. Coordenador, boa tarde, Thaís Gama, falando com o senhor. Queria saber, na verdade, para o senhor reforçar como os municípios aqui do nosso estado podem aderir aos programas e quais são esses programas, além dos 2 que o senhor citou agora. Nós temos o ProJovem e também o PBA, que é o Programa Brasil Alfabetizado. Os municípios do Amazonas podem aderir a esses programas e diminuir esses números que nós temos? Podem sim, podem sim. Veja, como eu disse, o Amazonas
graças a Deus, todos os municípios já conseguiram fazer adesão ao Pacto pela Superação do Analfabetismo, que está inserido um conjunto de iniciativas. O PBA, eles precisam entrar no sistema do PBA, que todos os secretários de educação conhecem, sabem como tem que fazer. Agora, até dia 21, é para adesão ao PBA, depois eles vão apresentar a demanda de turmas, porque, vejam, nós temos um número de 10 para as zonas urbanas e 15 para as zonas rurais, na montagem dessas turmas. E temos o ProJovem, que aí eu quero muito agradecer aqui o empenho da bancada, inclusive do Amazonas, destaca aqui o senador Omar e o senador Eduardo Braga, que ajudaram muito, porque nós encerramos no final do ano passado a adesão do ProJovem, e todos os municípios que foram selecionados pelo ProJovem fizeram adesão. Só tinha ProJovem em Manaus. Quando nós retomamos agora o governo com o presidente Lula, nós repactuamos o orçamento da cidade de Manaus para que pudesse executar, e agora mais 16 municípios do interior do Amazonas vão poder executar também o ProJovem, que é um programa de elevação da escolaridade fundamental, para que as pessoas de 18 anos até 29 anos que não concluíram o ensino fundamental, os que são das zonas urbanas terão 18 meses, portanto, para concluir todo o ciclo fundamental, recebendo bolsa, recebendo um curso de qualificação profissional e recebendo também a sua certificação fundamental, e mais com sala de acolhimento, em especial para que as mãezinhas, aquelas que não têm onde deixar seus filhos, possam levar seus filhos para escolas, e no momento que elas estão na escola, os seus filhos estão sendo cuidados por outros profissionais da educação, ao lado da sala de aula em que a mãe, que o pai, que o responsável está ali, a responsável, estão estudando. O Pé de Meia, como vocês conhecem, nós criamos o Pé de Meia no ano passado. No Amazonas, são mais de 100 mil beneficiários no estado do Amazonas. Não precisa fazer adesão, o Pé de Meia é automático. Nós estamos colocando agora o calendário, pagamos, na verdade, encerramos agora o pagamento daqueles que concluíram o terceiro ano no ano passado, e agora já estamos retomando o calendário normalmente do Pé de Meia, e em setembro do ano passado começamos a pagar o Pé de Meia EJA. Eu fiquei super feliz porque eu fui visitar uma escola na cidade de Manaus, da rede estadual, que é da EJA, e a diretora da escola me disse que com o Pé de Meia as salas de aula da EJA voltaram a lotar, e isso para nós é motivo não só de felicidade, mas também de muita esperança. Coordenador, queria que o senhor reforçasse os prazos e, não sei se o senhor tem esse dado de cabeça, né? Até o momento, os municípios do Brasil que já aderiram a esses 2 programas, e também, claro, um recorte aqui para o Amazonas, né? Quantos já aderiram a esse programa? Os 2 programas, no caso. Tem 2 prazos, né? Queria que o senhor pudesse dizer esses dados para a gente. Veja, o Pacto pela Superação do Analfabetismo tem até o dia de amanhã, né, para fazer a adesão. Mas no caso do Amazonas, todos já fizeram a adesão ao pacto. Ao PBA, faltavam 6 municípios, um deles fez, que é já a cidade de Parintins, e os outros 5 eu vou pedir para a nossa equipe técnica fazer o levantamento, se já conseguiram fazer a adesão ao PBA. O Amazonas, de fato, está avançando muito nisso, mas veja, Ricardo, a nossa preocupação agora é a adesão, mas logo a nossa preocupação vai ser a mobilização social para que nós possamos ter essas pessoas em sala de aula, estudando e acreditando na educação como parte da transformação da vida delas. Obrigada, coordenador, pelas suas informações. A gente conversou com o Ian Ivanovic, ele que é coordenador geral de políticas para a juventude do MEC, trouxe dados para a gente, até prazos, apenas 6 municípios que faltavam, Parintins já aderiu, e agora a gente vai saber esses 5, mas tem até o prazo, até amanhã, no sábado. A gente agradece bastante a sua colaboração, a gente está com o tempo apertado, mas agradece a sua disponibilidade de trazer informação para o nosso ouvinte. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o espaço, muito obrigado. É muito importante que os meios de comunicação possam também se engajar nesse desafio de nós conseguirmos fazer do território do Amazonas um território que superou o analfabetismo. Um grande abraço, viu? Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Obrigado, Ian.